Galera, finalmente liberaram novas informações sobre Dragon Ball Daima, a nova temporada de Dragon Ball que veio pra ser melhor que o Dragon Ball Super. Neste vídeo vocês vão poder apurar as fontes pra ver que tudo aqui é verdade, além de ver todas as novidades, novos personagens, a própria trama foi melhor revelada, muito conteúdo novo. Enquanto você está assistindo nesse momento, os japoneses já estão se mobilizando pra receber Dragon Ball Daima, que sim, já está praticamente chegando, e eu vou explicar pra vocês também porque Dragon Ball foi anunciado algumas vezes, mas nunca chegou a sair de fato, pessoal. Muitas pessoas acabam colocando a culpa no mensageiro, as pessoas que noticiaram ou as que repassaram as informações assim como eu. Não vou tomar muito tempo do vídeo pra falar isso pra vocês, e vocês vão poder pesquisar tudo que eu tô falando e concordar comigo. A gente sabe que Dragon Ball é feito por pessoas, é uma coisa óbvia, e essas pessoas precisam estar disponíveis pra fazer Dragon Ball. E sim, elas estavam disponíveis após o filme do Broly, e Dragon Ball de fato iria voltar. E os leakers, conhecidos vazadores de informação sobre Dragon Ball, geralmente são pessoas que trabalham na própria equipe de Dragon Ball e vazam as coisas. Porém, como qualquer tipo de vazamento, aquilo pode não acontecer por algo dos bastidores. Por exemplo, quando um time anuncia um reforço de um jogador de futebol, mas depois ele não quer assinar o contrato. Já tava tudo certo ali entre palavras, mas depois não teve o contrato. Dragon Ball sim ia voltar, mas porque de fato não firmaram os contratos? Porque chegou uma coisa que parou o mundo, vocês lembram, nem pode falar aqui no YouTube do que se trata, mas parou o mundo, parou a escola, parou o trabalho, parou tudo. Isso fez com que de fato não acontecesse. E depois iria voltar de novo, mas a Toei Animation foi hackeada. Assim, animadores de Dragon Ball que são importantíssimos para poder fazer o próprio Dragon Ball acabaram se ocupando e firmando contrato com outros animes, como por exemplo One Piece. Porque One Piece já está em lançamento, já está sendo serializado há muito tempo, já tem episódios adiantados, já tem muito conteúdo do mangá, ou seja, é muito mais fácil de fazer. Dragon Ball é muito mais difícil, envolve mais responsabilidade, ainda mais falando de um autor que já estava mais frágil, porque as teorias mais aceitas é que Akira Toriyama já estava há muito tempo enfrentando dificuldades, o que é reforçado pela causa de sua morte. Minha intenção sempre foi informar pra vocês os mínimos detalhes, e quando o animador falava alguma coisa de algum vazamento, dizendo que a produção já estava querendo lançar, como de fato está querendo lançar, nas notícias que a gente tem acesso diz que Dragon Ball Daima vai ser lançado no outono japonês, que fazendo uma pesquisa podemos saber que é de setembro a novembro, ou seja, pode ser que em menos de 2 meses já tenhamos Dragon Ball Daima. Mas deixando um pouco de lado esse parêntese, quando algum animador, diretor, produtor ou outras pessoas que eu já conhecia da franquia Dragon Ball davam declarações sobre o Dragon Ball em entrevistas pelo mundo, eu vim aqui tranquilizar vocês dizendo que Dragon Ball sim, voltaria, e só não sabíamos quando e dando alguma margem de previsão. Mas eu já percebi algumas reações positivas, porque praticamente todos os vídeos do canal têm 99% de taxa de gosteis, mas também reações negativas, porque muitas pessoas ou querem aquilo na hora, ou gostaria que a informação que estivesse sendo passada tivesse mais impacto. Por isso que eu estou explicando tudo pra vocês e mostrando tudo muito melhor. Dragon Ball sofreu um grande drama, e eu expliquei isso no vídeo que eu escrevi nova temporada de Dragon Ball Super, só escrevi isso no título, porque o vídeo inteiro foi só falando disso e explicando basicamente tudo sobre a nova temporada e focando em Dragon Ball Super. O futuro de Dragon Ball Super também tá muito bom, graças a um cara chamado Akio Yoko, o novo produtor de Dragon Ball, que tem como objetivo extrair absolutamente tudo que Dragon Ball pode dar nos próximos anos da franquia. Ele promete pros próximos 10 anos e é possível você pesquisar no Google, tanto em português quanto em inglês, principalmente em inglês, que você consegue achar essas informações, pessoal. Então vamos pesquisar um pouco, dar algumas olhadas, fazer umas apurações e em seguida fazer os comentários, porque geralmente eu comento essas notícias. Então vamos falar de algumas notícias do Dragon Ball Daima e também dar detalhamento sobre a história e as últimas coisas que saíram. Para começar, assim como você pode ver na tela, no Japão estão passando comerciais de Dragon Ball Daima pela rua, exato, para poder divulgar Dragon Ball Daima. E como ele está sendo divulgado? Está sendo divulgado de uma forma diferente. Agora que vocês vão conseguir entender do que se trata de fato Dragon Ball Daima, porque poucas pessoas estão explicando, e tirando a galera que conheceu o canal há muito tempo, a maioria dos fãs de Dragon Ball está aqui no canal, e alguém tinha que fazer a boa. Este ano estava sendo prometido como o ano do dragão, onde Dragon Ball estaria recebendo muita coisa legal, mas o mangá de Dragon Ball Super entrou em ato, o Heroes foi de base, os jogos ficaram sem conteúdo, o marketing do Dragon Ball Daima foi horroroso, o anime novo foi escolhido para estar na parte final do ano, ou seja, na segunda metade, o segundo semestre, e o autor ainda faleceu, que é o pior de tudo, sem dúvidas. Ok, pessoal, eu sei que o contexto foi longo, mas isso era muito importante de ser dito. Bom, para começar as notícias, é importante que você olhe o calendário. Estamos chegando muito perto de uma data importante, o dia 21 de julho, onde terá um evento no Japão chamado Jump Victory Carnival, que é apresentado por duas pessoas, o Victor Uchida, que é responsável pela divulgação dos materiais de Dragon Ball, e Victor Asada, que junto com Uchida também é editor da revista V-Jump, que é conhecido por suas coberturas e atualizações sobre o universo de Dragon Ball. Ambos são figuras importantes, proeminentes em várias atividades promocionais e comunicados da franquia, ou seja, isso aqui é matéria oficial. Eles trabalham no site oficial de Dragon Ball, escrevem pra lá, e lá eles vão revelar novas informações, então pode chegar aqui no canal, que essa é uma das primeiras notícias quentes, prometendo ainda mais hype pro futuro. Foi também divulgado um novo personagem. Na verdade, ele foi vazado, não se sabe exatamente qual é o seu nome, não se sabe exatamente se ele é um demônio, mas parece ser. Provavelmente ele também parece ser um homem. E a descrição do personagem é um pistoleiro que ajuda Goku em
suas novas aventuras no mundo dos demônios. Ou seja, estamos confirmados aqui de que Dragon Ball Daima será no mundo dos demônios, o que já era mais ou menos previsto, não é, pessoal? Eles divulgaram também alguns cenários, que alguns já estavam presentes no trailer e outros não estavam. Como este aqui, este cenário nos dá algumas pistas sobre a história. A maior parte das divulgações cita um pouco do reino dos demônios, então provavelmente essa história será a primeira história de Dragon Ball que conterá os Makai Shins. Porque a história de Dragon Ball, aquele universo desenhado pelo Akira Toriyama, nem foi totalmente explorado por ele. A gente tem uma bolinha do universo 7, você pode ver ela aqui na tela, e lá tem vários lugares. Um desses lugares é o Makai. Muitas pessoas acham que Makai é como se fosse o inferno de Dragon Ball. Tem o inferno e tem o céu. Então, o Makai é o inferno. Não, o Makai é outro lugar, onde vivem personagens chamados Makai Shins. E assim como tem os Saiyajins, os Namekuseijins, tem os Makai Shins. Quando termina com In, geralmente é nome de raça em Dragon Ball. E os Makai Shins são os representantes do Makai, e o personagem mais importante Makai Shin que já apareceu em Dragon Ball se trata do Dabura. Exato, ele era o rei do Makai. E em Dragon Ball Heroes tem muitas histórias sobre os Makai Shins, algumas melhores, outras piores, não me refiro ao anime, mas também o mangá tem muito conteúdo, dá pra explorar Dragon Ball infinitamente, eu já fiz isso por muito tempo, ainda faço isso aqui com vocês, então promete ser uma história boa. E também tivemos algumas ilustrações que são do próprio Akira Toriyama, como alguns personagens que são aqueles NPCs, que são vilõezinhos de primeiro episódio, na minha opinião, tenho praticamente certeza de que é isso, ou dos primeiros episódios, capangas mesmo, e outros personagens que parecem ser uma espécie de guardas. Além disso, surgiu uma breve descrição de outra personagem. Infelizmente, não saiu a própria aparência dela, mas provavelmente é essa mulher que aparece no trailer, porque ela é descrita como, parece muito com Margarita de Dragon Ball Super e com Buquê de Blue Dragon. Pra quem não sabe, Blue Dragon é outra criação do Akira Toriyama e é um RPG, um jogo. Ela é descrita como uma personagem feminina e provavelmente deve ter este penteado, afinal a Margarita era uma personagem que agradava bastante no Dragon Ball Super, várias pessoas falavam bem dessa anjo. E as ilustrações do Akira Toriyama são pra mostrar pra vocês de que o anime é canônico. E agora eu vou explicar pra vocês um pouco sobre o cânone, porque é uma coisa que dá muita dúvida, mas eu consigo resumir pra vocês de forma mais rápida. Canônico, pra quem não sabe, é aquilo que é feito pelo autor original. E Dragon Ball Daima é canônico? Sim. Dragon Ball Daima, como eu falei lá no começo do vídeo, é uma continuação da saga Majin Buu, e ele é canônico porque é feito pelo próprio Akira Toriyama. Juntando todas as informações, a teoria mais aceita é que o Akira Toriyama participou dos primeiros 20 episódios, ou seja, depois já não vai ser mais o Akira Toriyama, não sendo mais parte do cânone. Mas como é a própria continuação da história do Akira, podemos considerar meio a meio. Mas desde o começo desse debate sobre o cânone, eu sou defensor de uma coisa: quem faz o cânone é o seu coração, pronto. Pode parecer estranho, mas quem define que de fato uma coisa é boa é o próprio autor? Se o autor fez aquilo vale? Sim, é uma explicação muito válida, mas e aquilo que vale pra você? Muitas pessoas acreditam que a continuação e o final de Dragon Ball é o Dragon Ball GT, acabou o Z e o final é o GT, pronto. E honestamente eu não vejo nenhum motivo pra julgamento e o pessoal discute muito sem necessidade. Mas por que abandonaram Dragon Ball Super? Por que Dragon Ball Super não tá passando? Bom, eu já fiz um vídeo completo só sobre o Dragon Ball Super, eu vou deixar no final do vídeo pra você poder assistir, é só você clicar em cima da imagem e aí você vai entender um pouco melhor sobre o Dragon Ball Super, mas sim, é uma nova história canônica. Ah, e o Dragon Ball Super deixa de ser canônico? Não, pessoal. As duas linhas do tempo são consideradas meio que canônicas, mas o Akira Toriyama não terminou nenhuma delas. A minha opinião é que o Akira Toriyama já tinha o final de Dragon Ball Super desde o começo, o que vai acontecer no fim. E ele já sabia disso quando criou Zenyo, quando criou Bills, quando criou Whis, quando expandiu o universo de Dragon Ball para 12 universos, depois 18 universos e por aí vai. Mas será que a história será boa? Bom, eu particularmente tenho quase certeza de que a história será boa, tanto porque se trata do Akira Toriyama, quanto também pela proposta, que é uma proposta não tão difícil de desenvolver, mas o Akira Toriyama tem a maestria nas cenas, ou seja, fazer cenas que são realmente interessantes de assistir. Além de que, Katsuyoshi Nakatsuru cuidará dos designs de personagem e o Yuko Kakihara, que já trabalhou em Digimon Adventures, Cells at Work, ajudará também no roteiro. E a Masako Nozawa, a dubladora original, será a dubladora do Goku. Os trailers mostram o Goku e outros personagens enfrentando novos vilões e desafios, enquanto procuram uma solução para reverter a regressão à infância, que claro, é para conquistar novos públicos, então provavelmente o Goku em algum momento vai crescer de novo e o Dragon Ball vai continuar assim, mas já tendo conquistado novos públicos jovens. E aí quando os personagens crescerem, o público mais velho também vai querer voltar a ver. Os vilões com aparências de demônios ou aliens são apresentados como adversários significativos, mas ainda há muitos detalhes a serem revelados. Isso acontecerá majoritariamente no dia 21 e você acompanhará tudo aqui no canal, beleza? A trama se passa entre as fases Z e Super, mas não sabemos se ele vai se ligar com o Super, provavelmente não, e eu espero que não. Deixa tudo separado e termina os dois individualmente. Devido a uma trama obscura, Goku e seus amigos são transformados em crianças e embarcam em uma nova aventura para restaurar suas formas adultas. O uso do bastão mágico por Goku, uma referência à fase clássica, será um elemento importante na série Daima. E lembra que eu ia citar as fontes, depois vocês podem pesquisar? Me baseio no Dragon Ball Official Site, o site de Dragon Ball, o GameArena.gg e o Game Fera, mas é possível ver e interpretar o próprio trailer você mesmo. Mas também tem um vídeo aqui no canal, que é um dos mais vistos, é só você colocar no em alta aqui do canal, os vídeos mais vistos,
serviços, meu vídeo sobre o trailer, onde eu desvendo basicamente tudo que tá lá. E lembra que eu falei do design de personagem por Katsuyoshi Nakatsuro? Esse cara basicamente é o inventor do Super Saiyajin 4, exato, eu já falei isso com você no vídeo sobre a animação de Dragon Ball Super, do futuro Dragon Ball Super, onde eu cito vários animadores, e pode ser que o Super Saiyajin 4 seja canonizado, depende do ponto de vista, não pelo próprio autor, mas por um trabalho canônico. Mas pra maioria do pessoal o importante é aparecer, então o criador do Super Saiyajin 4 participando, com certeza será uma coisa interessante, e talvez a última transformação do Goku, ou uma transformação interessante do Goku em algum momento do Dragon Ball Daima, caso ele se estenda, o que eu acredito que vai acontecer, pode ser o Super Saiyajin 4, que seria uma coisa legal pra muita gente, pra outras pessoas não, muita gente também não gosta, então deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Detalhe pra vocês data de lançamento, detalhe pra vocês história, detalhe pra vocês novos personagens, porque ainda não saiu e também sobre outros projetos. E pra completar as informações é importante que você veja o vídeo sobre Dragon Ball Super. Não se esqueça de sintonizar aqui no canal, é muito importante, se inscreva, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notícia. E pessoal, não consumam apenas vídeos de notícia, vocês estão perdendo muita coisa, os vídeos temáticos estão ótimos, eu tô trabalhando a história inteira com vocês e também tô fazendo vídeos muito bem produzidos que simplesmente porque vocês não clicaram, não deram uma chance, vocês não estão vendo. Como o vídeo dos 25 mais fortes de Dragon Ball, que é um vídeo realmente que tá muito bom, que você pode assistir também, então se o YouTube te recomendar, peço que você assista pra dar valor aqui, porque a chama de Dragon Ball não pode apagar. E querendo ou não, poucas pessoas estão fazendo esse trabalho e eu nunca abandonei vocês aqui. E apesar dos percalços, temos história. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelo engajamento de sempre e comenta aí embaixo o que você quer que eu traga aqui pro canal, porque a sua opinião é muito importante. É basicamente isso, pessoal. Fico por aqui e fui!